Abramos a palavra de Deus em Mateus capítulo 22, Mateus 22, de 41 a 46, Mateus 22, 41 a 46. Mateus 22, 41 a 46. Diz assim a santa e inerrante palavra de Deus. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: Que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: De Davi. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Vamos orar? Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui. Ó Pai, nestas primeiras horas do dia, tributando ao Senhor louvores, adoração, gratidão por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós te agradecemos sobretudo por Tua palavra, ó Pai, rica, plena de ensinamentos para a nossa vida, palavra que de fato desentorta e aplana os caminhos da nossa vida, nos mostra onde estamos errados, nos mostra onde devemos melhorar. Te louvamos por ela. E nesta hora, quando a temos aberta diante dos nossos olhos mais uma vez, pedimos a Tua graça, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos, Pai, contemplar as maravilhas da Tua lei, possamos, Pai, aprender mais de Ti, mais de Cristo, nosso Redentor, e possamos ser ensinados pelo Senhor mesmo, Pai. Fala conosco, ensina-nos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Em poucas palavras, o que você responderia? Quem é Jesus para você? Os fariseus, na sequência desse texto, ou versículos antes, eles vêm numa toada, eles vêm numa série de perguntas sendo feitas a Jesus, com o objetivo não de aprender, mas com o objetivo de pegar Jesus em algum deslize, em alguma falha. Eles queriam testar a Jesus. Há uma sequência aqui de 4 perguntas difíceis que eles fazem a Jesus. A primeira delas começa no capítulo 21, verso 23, quando, depois de Jesus ter purificado o templo e fazer várias curas, os fariseus, questionam Jesus, perguntando: Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu esta autoridade? É a primeira pergunta. Jesus responde com a costumeira autoridade e maestria, como um mestre. Na sequência, em Mateus 22, 17, eles novamente se ajuntam, agora com os herodianos, a ideia de que eles são inimigos, mas para tentar pegar Jesus, eles se unem contra um inimigo em comum. E perguntam: é lícito pagar tributo a César ou não? Era uma armadilha. E Jesus sai novamente com toda a autoridade, com toda a sabedoria. Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta está em Mateus 22, 28, quando eles criam uma historinha de uma mulher que tinha tido um marido, morreu, teve outro, morreu, teve outro, morreu, teve outro, morreu. Uma história que dificilmente ela seria real, porque essa mulher teve 7 maridos, na história fictícia que eles criaram.
E eles criaram essa história, e agora são os saduceus que não criam em ressurreição, para tentar desmoralizar o ensino da ressurreição. E eles criam essa história e ao final fazem a pergunta: na ressurreição, de qual dos 7 maridos a viúva será a esposa? Eles queriam ridicularizar a doutrina da ressurreição, já que eles não criam em ressurreição. E Jesus, mais uma vez, como um mestre com total autoridade, ele dá uma lição àqueles homens, dizendo: vocês não conhecem o Pentateuco? Porque os saduceus só criam no Pentateuco. Vocês não se lembram das palavras de Deus? E aí Jesus dá uma aula de novo. E a quarta pergunta, que foi vista no domingo passado, foi esta, que está em Mateus 22:36. Qual é o grande mandamento da lei? Os fariseus se reuniram e perguntaram para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E eles não queriam aprender, eles queriam ver se Jesus estava conectado com o debate teológico da época entre os judeus. Eles queriam saber se Jesus conhecia mesmo a lei e os debates que estavam envolvendo a lei. De novo, não era uma pergunta sincera de quem quer aprender, era uma pergunta para tentar pegar Jesus em algum deslize. Então, depois de 4 perguntas que eles fazem a Jesus, tentando pegá-lo, e depois de Jesus dar verdadeiras aulas nas suas respostas, agora Jesus inverte a conversa e é ele que vai perguntar. Depois de 4 questões, ele vai fazer uma perguntinha para eles, para ver se eles conhecem a lei. Jesus agora vai inverter e vai perguntar, verso 41. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Ou, em outras palavras, o que vocês sabem sobre o Messias? De quem ele é filho? De quem ele é descendente? Ora, os fariseus eram doutores da lei, podemos dizer, os doutores de teologia no judaísmo, eram os maiores conhecedores da lei, e essa questão era muito fácil para eles, tanto é que eles responderam de pronto: ora, de Davi, isso qualquer criança sabe, Jesus é filho de Davi, Jesus é descendente da linhagem de Davi. Havia, aliás, uma profecia muito clara a esse respeito, que está em 2 Samuel 7, verso 12 e 13, que diz assim: quando teus dias se cumprirem, Deus falando para Davi, e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. A profecia parecia apontar para Salomão, mas não era para Salomão, porque o texto fala de um trono eterno, e o ápice do reinado em Israel foi Davi, não há dúvida. Depois de Davi, com Salomão, já começa a decair, e depois de Salomão, há a divisão dos reinos, reino do norte Israel, reino do sul Judá, e aí que decai terrivelmente, terrivelmente. Então a expectativa messiânica era deste descendente de Davi, que tornaria o seu trono eterno. E aí, quando você entra no Novo Testamento, os apóstolos e o próprio Cristo aplicam esse texto a Jesus Cristo, porque Ele é aquele que estabeleceu o trono eterno. Então, voltando aqui à pergunta, os fariseus saíram fácil, essa pergunta era muito fácil. Ora, o Messias é filho de Davi, mas Jesus vai tornar a pergunta difícil agora. Verso 43. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Se o Messias é filho de Davi,
por que Davi está chamando ele de Senhor? Essa é a pergunta difícil. Essa é a pergunta difícil. Parece que há um problema aqui. O Messias é filho de Davi ou é senhor de Davi? Ora, se é filho é fácil. Davi nasce aqui, descendência, nasce o Messias. Mas como pode Davi chamar alguém de Senhor no presente, se essa pessoa não nasceu ainda? Como é que Davi está chamando Jesus de Senhor? Dificílima essa questão. Tanto é que os fariseus não souberam responder. Eles travaram, não sabemos responder. Ora, Jesus está citando o Salmo 110, que nós lemos no começo do culto. E se você vai para o Salmo 110, eu te convido a ir até lá. Salmo 110. Você percebe como a questão é de fato, aos olhos dos limitados fariseus, que eram conhecedores da lei, mas eles não tinham a iluminação do Santo Espírito, e as coisas espirituais se discernem espiritualmente. O homem natural, os fariseus, o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Então, indo para o Salmo 110, que eles conheciam, talvez até decorado, a coisa fica difícil para o homem natural. Veja o Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Na tua Bíblia, logo no comecinho, você tem duas palavras Senhor. Uma está com todas as letras maiúsculas, reparou? E a outra está com as letras minúsculas. O que significa isso? A primeira, com todas as letras maiúsculas, é a tradução do nome de Deus, Yahvé, ou Eu Sou. É o nome eterno de Deus, Yahvé. Em algumas versões traduzidas por Jeová, mas a melhor tradução é Yahvé, é o grande Eu Sou. Então disse o Eu Sou, disse Yahvé a Adonai. Adonai é um outro nome de Deus, que significa Senhor, soberano. Então veja, aqui são duas pessoas. Disse Yahvé ao meu Senhor. Davi está chamando o Messias aqui de seu Senhor. Então disse, podemos dizer assim, disse Deus Pai a Deus Filho, disse Yahvé a Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor Yahvé enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor de Hebreus pega esse versículo e aplica a Jesus Cristo, porque Jesus não vem do sacerdócio de Arão, sacerdócio levítico, ele vem de uma ordem anterior, a ordem de Melquisedeque, que é anterior a Arão, é uma ordem eterna. Voltando, o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis, ele julgará entre as nações, ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Observe que o texto messiânico que nós temos aqui mostra o Messias como sendo um rei absoluto, o cetro do seu poder, um vencedor, ele é o cordeiro vencedor, e é um sacerdote, né? Nós sabemos pela Bíblia toda que Jesus tem 3 ofícios, é o único na Bíblia que consegue ter 3 ofícios, ele é profeta, sacerdote e rei. Você tem personagens que têm até 2 ofícios, como é o caso de Samuel, por exemplo, profeta e sacerdote, mas o único que tem 3 ofícios é Jesus Cristo. Ele é profeta, sacerdote e rei. E aqui nós temos 2 ofícios sendo apontados no Salmo 110. Mas voltando lá ao Evangelho, voltemos a Mateus 22.
Nós temos aqui a citação do versículo 1 do Salmo 110, que anuncia um Messias pré-existente, um Messias, um Senhor que já existia antes de Davi, e isso estava escondido às mentes dos fariseus. Isso é revelado a nós, mas não aos fariseus, porque nós sabemos que Jesus Cristo encarnado, ele nasce de fato de Maria, mas o Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, é eterno, já existia muito antes de Davi, é Deus Filho, é Deus eterno, é parte da Trindade. Antes que o mundo existisse, ele já era, e ele mesmo diz: eu sou. Cristo algumas vezes usa o eu sou, usa o Yahvé. E aí, para nós é fácil essa questão. Como é que o Messias pode ser filho de Davi, descendência de Davi, e ao mesmo tempo Senhor de Davi? Para nós é fácil. Ele é o Cristo eterno, ele existe muito antes de Davi, como Deus. E como Deus homem, ele nasce no tempo, aí sim ele é descendente de Davi. Mas isso nós conhecemos porque isso foi revelado aos pequeninos, e não a estes soberbos doutores da lei. Por isso eles não souberam responder. A resposta então é porque o Messias não é apenas um homem, nascido de uma mulher, descendente de Davi. O Messias é Deus. O Messias é Deus, e ele já existia antes mesmo de Davi. Então, Davi pode chamá-lo Senhor, porque ele é Deus, e pode crer na promessa de que ele nascerá como homem, porque ele será homem também. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Esse é Jesus Cristo, o Messias. Mateus prossegue, verso 46. E ninguém lhe podia responder palavra, eles emudeceram. Interessante, né? Eles estavam tão animados fazendo perguntas, que quando Cristo fez uma pergunta, eles travaram. Nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. O trágico é que a resposta estava diante deles. A resposta era justamente aquele que lhes perguntava. A resposta estava em carne e osso diante deles, e eles não viram, porque eles estavam cegos espiritualmente, doutores da lei, mestres da teologia, mas a resposta estava diante deles, e eles não conseguiam ver. A resposta era Jesus Cristo, homem, Deus, ao mesmo tempo. Homem porque nasceu de uma mulher, Deus porque foi gerado pelo Espírito Santo nesta mulher. Ele é Deus porque o Espírito Santo habitou corporalmente, semeou o útero de Maria. O Espírito, não foi José, ela era virgem. O Espírito Santo fez com que Jesus fosse gerado. Então ele é Deus pelo Espírito Santo, ele é homem por Maria, e ele é Deus homem agora, uma pessoa indivisa. Quando ele tem sede, não é o homem que está tendo sede, é a pessoa de Cristo, é o Deus homem. Quando ele perdoa pecados, não é o Deus que está perdoando pecados, é o Deus homem. Agora são duas naturezas indivisas, que não podem mais ser separadas. Ele é uma pessoa, como nós falamos, uma pessoa divino-humana, é a única que existe, é a única. É por isso que a pessoa de Cristo não pode ser representada em filmes, em séries, em quadrinhos, em revistas. É uma pessoa impossível de ser representada, porque é a única pessoa neste universo que tem duas naturezas. Ele é homem e é Deus ao mesmo tempo. Como um ator pode representar uma pessoa divina humana?
Como fazer um desenho de uma pessoa divina humana? Impossível, proibido, aliás, pelo segundo mandamento, mas impossível, impossível. E a resposta estava ali, diante deles, e eles não viram. A pergunta foi tão desconcertante que a partir dali, ninguém mais ousou fazer perguntas a Jesus. Irmãos, o que nós aprendemos deste curto diálogo que nós temos aqui? Duas lições para mim saltam aos olhos. Primeiro, a humildade de Jesus, a humildade de Jesus. Eu não sei se você observou que Jesus não perguntou: o que vocês pensam de mim? Dissertem, o que vocês pensam de mim? Ele não perguntou isso. De quem eu sou filho? Ele não perguntou isso. Jesus era humilde. Jesus não buscava a própria glória. Ele pergunta: que pensais vós do Cristo? E Cristo não é sobrenome, Cristo é título. É Jesus o Cristo. Cristo significa ungido, significa Messias. Então Jesus está perguntando: o que vocês pensam sobre o Messias? Mas vejam a humildade. Ele não fala o que vocês pensam de mim. Ele se esconde. Jesus não buscava glória para si próprio. A sua missão era glorificar o Pai. Que pensais vós do Cristo, de quem Ele é filho? Jesus, irmãos, nos ensina a sermos humildes, a não buscarmos a própria glória, a não buscarmos elogios para nós mesmos. Jesus nos ensina a darmos glória a Deus. Jesus teve uma vida inteira de humildade. Às vezes nós pensamos assim: eu já trabalhei muito, eu tenho muitos títulos acadêmicos, ou então, eu já passei aí de tal idade, eu mereço um pouco de reconhecimento. Jesus, meus irmãos, sendo santo e sendo perfeito, Ele passou a vida inteira em humildade, sem buscar glória para si próprio. Que lição nós temos aqui? Quem somos nós para ficar buscando glória, para ficar buscando reconhecimento dos homens? Nós não devemos ir por este caminho. O caminho do nosso mestre foi um caminho de humildade, e o nosso deve ser também. Paulo escreveu sobre isso aos Filipenses no capítulo 2, versos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Observe que Cristo se esvaziou da sua própria glória, Ele se esvaziou da glória, para ser um servo, para servir. Houve um momento em que Jesus, num momento muito marcante do que Ele era, do seu estado de humilhação e da sua humildade, Ele cingiu os lombos, Ele amarrou uma toalha na cintura, abaixou-se aos pés dos apóstolos e passou a lavar pé a pé, lavando os pés dos apóstolos. E aquilo foi tão impactante que Pedro disse: amém não, amém não. Pedro percebeu o que estava acontecendo ali. O Criador dos céus e da terra lavando os meus pés sujos. Não, isso não está certo. E aí Jesus fala: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro fala: então lava tudo, lava a cabeça, lava tudo, né? Esse era o Pedro. O que Jesus estava mostrando ali? Uma lição de humildade, que se Cristo, sendo o Rei dos Reis, Ele se esvazia da sua glória e se torna humilde ao ponto de lavar os pés de pecadores, quem somos nós para achar que somos alguma coisa?
Não, esse tipo de trabalho eu não faço, é humilhante. Nós não podemos fazer isso, meus irmãos. Se Cristo lavou pés sujos de homens pecadores, morreu por pecadores, quem somos nós para nos acharmos alguma coisa? Quem somos nós? E observe que Judas estava lá, e Jesus sabia quem o trairia, e Jesus lavou os pés de Judas. Jesus lavou os pés de Judas. Você teria coragem de lavar os pés daquela pessoa que te traiu ou vai te trair? Que é teu adversário, teu inimigo, tua adversária, tua inimiga? Jesus fez isso. Jesus lavou os pés até de Judas, para nos dar a lição máxima de humildade. Então, irmãos, exemplo de humildade não nos falta, só nos falta seguir, aplicar. Essa é uma grande lição que nós temos aqui. E uma segunda grande lição que salta aos olhos é a sabedoria de Jesus. A sabedoria de Jesus. Os fariseus haviam feito 4 perguntas difíceis para ele, e ele respondeu todas sem a menor dificuldade. Ele deu aulas ali. Mas agora que ele faz uma pergunta, os doutores da lei travam, não conseguem responder. Note, Jesus teve contato com sabedoria, ele teve sabedoria a vida inteira, mas ele teve contato com sabedoria a vida inteira também. A começar ali pouco antes de fazer 2 anos de idade, em um intervalo entre 1 ano e 2 anos de idade, um bebê, portanto, ele teve contato com os sábios do Oriente, os estudiosos das estrelas, os magos, os sábios, que vieram do Oriente para adorá-lo. Aqueles homens eram sábios, eram estudiosos das estrelas. Na infância, Jesus crescia em sabedoria. Lucas registrou: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, menino, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Lucas 2,40. Dando um salto para 12 anos de idade, nós vamos encontrar Jesus no templo, sentado ali entre os doutores que se colocavam à disposição do povo para responder perguntas, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas, com 12 anos de idade. Por quê? Porque ele crescia em sabedoria. As pessoas, avançando agora para depois dos 30 no seu ministério, as pessoas ouviam os ensinos de Jesus e se maravilhavam, dizendo: de onde vem a estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Marcos capítulo 6, verso 2. E nós vemos isso na forma como Jesus escapava das armadilhas dos fariseus. Quando, por exemplo, trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério. Adultério precisa de 2: dispensaram o homem, liberaram o homem. Não era flagrante adultério? Era flagrante. Cadê o homem? Dispensaram o homem e trouxeram a mulher. E aquilo era uma armadilha, porque eles perguntaram o que deveria ser feito com aquela mulher, e se Jesus dissesse que ela deveria ser apedrejada, ele quebraria a lei dos romanos, porque naquela época Roma estava dominando, e apenas Roma tinha o poder de tirar a vida de alguém. Se ele dissesse isso, apedrejem-na imediatamente. E ele não diria isso porque aquilo era um tribunal fajuto, né? Dispensaram o homem. Cadê o homem? A pena deveria ser aplicada aos 2. Aquilo era uma armadilha. Se ele dissesse apedrejem-na, ele estaria indo contra Roma. Agora, se ele dissesse não a apedrejem, ele estaria violando a lei de Moisés, que falava em apedrejamento. Observe,
aqueles que levaram a mulher, eles não estavam querendo justiça, eles estavam querendo pegar Jesus, era uma armadilha. E aí Jesus fala: muito bem, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra então. E aí diz o texto que do mais velho até o mais novo, cada um foi largando as suas pedras e saindo. Não deu certo a armadilha. Numa outra ocasião, eles lhe perguntaram acerca dos impostos. Foi uma das perguntas que nós vimos aqui. É lícito pagar tributo a César? E se Jesus dissesse: é claro que é lícito, ele estaria indo contra o seu povo, porque César era romano e Roma estava invadindo. Ele seria um traidor do seu povo. Mas se ele dissesse: não é lícito pagar tributo a César, ele estaria indo contra Roma. Ele poderia ser acusado de rebeldia, de sedição. Então Jesus pega uma moeda e fala: de quem é essa efígie, esse rosto aqui e essa inscrição? Alguém responde: de César. E ele fala: então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles se calam, mais uma vez, eles tentam pegar Jesus numa armadilha e Jesus sai como um mestre. Então observe a sabedoria de Jesus Cristo, meus irmãos. Ele não tinha dias para pensar nas respostas, ele era tão sábio, ele tinha tanto da palavra de Deus no seu coração, que ele usava a sabedoria da palavra de Deus. Paulo escreveu sobre ele chamando de poder de Deus e sabedoria de Deus. Jesus era a sabedoria encarnada. Paulo também escreve testemunhando que Cristo era o mistério de Deus, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Colossenses 2:3. Cristo é esta pessoa divino-humana, misteriosa, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quando você se aprofunda no estudo de Cristo, na chamada Cristologia, você percebe como é uma riqueza de conhecimento, os tesouros da sabedoria estão de fato na pessoa de Cristo. Então, aplicando para nós, saiba que o teu Salvador, que o teu Redentor, aquele que deu a vida por você, que morreu na cruz no teu lugar, ele é a sabedoria de Deus encarnada, e isso tem total aplicação para a tua vida. Nos problemas que você está passando, seja problemas de casamento, seja problemas com filhos, seja problemas com familiares, seja problemas com trabalho, com profissão, com saúde, nos problemas em que você está passando, você precisa do quê? De sabedoria para passar pelos problemas. E onde é que você encontra sabedoria para passar bem pelos problemas? Na palavra de Cristo, de Gênesis a Apocalipse, palavra de Cristo. As palavras de Cristo não são apenas aquelas que em algumas Bíblias estão em vermelho, sabe, no Novo Testamento? Não, é de Gênesis e Apocalipse, é palavra de Cristo. Então, a vida que nós vivemos é cheia de problemas, e você já sabe que é preciso sabedoria para passar pelos problemas. E onde é que você vai buscar sabedoria? Na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus todos os dias. Não leia rápido para dizer: pronto, já li, já fiz a minha obrigação. Leia como que mastigando as palavras, saboreando cada palavra. Leia devagar, leia prestando atenção, leia meditando, leia se alimentando. Uma comida saborosa você não come rápido, você mastiga, você saboreia. A palavra de Deus é para ser lida assim. Às vezes é melhor você ler 2 versículos bem lidos e bem meditados do que ler 2 capítulos correndo. E aí terminou os 2 capítulos, você não sabe o que leu. Então leia para obter sabedoria. E quanto mais você ler, e quanto mais a palavra de Deus estiver no teu coração, mais sabedoria você terá
para passar pelas decisões difíceis que a gente tem nessa vida. Todos aqui são adultos, todos aqui sabem o quanto essa vida é difícil, o quanto essa vida exige de nós sabedoria para lidar com situações que nos atacam o dia inteiro. E nós temos uma fonte de sabedoria. Nós não estamos sozinhos nesta vida, Deus nos deu sabedoria. Vamos ler, vamos nos alimentar. Cristo é aquele Salvador sábio que nós temos. Concluindo, que pensais vós de Cristo? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Os doutores da lei não conseguiram responder essa. E você consegue? Qual é a tua resposta? Ora, Jesus é Deus encarnado. Jesus é o Messias. Jesus é Senhor. Jesus é Salvador. Jesus é o maravilhoso Conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Ele é o servo sofredor, Ele é o servo humilde, Ele é a sabedoria de Deus e tantos outros títulos que nós poderíamos dar a Jesus Cristo. Mas se você pensou em alguns destes, você acertou, você conhece a Jesus Cristo. Os fariseus não sabiam dar esta resposta. No máximo, Ele é filho de Davi, no máximo, e eles paravam aí. Mas nós temos conhecido o nosso Redentor, Ele nos salvou, nós temos comunhão com Ele. Que Deus assim nos abençoe e que a sua humildade seja um exemplo para nós seguirmos, colocarmos em prática. E a sua sabedoria também seja um exemplo para nós seguirmos, para nós colocarmos em prática. Que Ele assim nos abençoe. Amém.